Olá pessoal, tudo bom? Salve, salve aí a todos, tá? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, eu não sei exatamente em que horas, né, você vai estar assistindo a esse vídeo, mas é uma grande satisfação, mesmo que dessa maneira, né, indiretamente, ter algum contato com vocês. Espero que todos estejam bem, na medida do possível, fiquem em casa, cuidem dos seus pais, dos seus avós. É um momento complicado das nossas vidas, mas eu tenho certeza que vai passar. Agora, enquanto isso, a vida não pode parar, né? Por isso mesmo, a gente está trazendo a continuação da matéria que nós estávamos vendo antes de tudo isso. Tá? Eu estava para entrar nesse assunto com vocês e a gente vai fazer isso dessa forma, através do YouTube. Hoje nós temos aqui uma aula sobre a função seno. Bom, vocês todos viram como se calcular num triângulo retângulo a medida do seno de um determinado ângulo. Vocês viram isso no 9º ano do ensino fundamental e também no 1º ano do ensino médio. Mas o conceito de fato do que vem a ser o seno, você ainda não tinha visto. Porque para você entender o que é o seno de um ângulo, você precisa conhecer ciclo trigonométrico. E se vocês lembrarem bem, o ciclo trigonométrico nós começamos a estudar esse ano aqui em trigonometria, né? O que é o ciclo trigonométrico? Só recapitulando. Eu tenho aqui o plano cartesiano, né? O sistema de eixos ortogonais x e y, e aí centralizado na origem do plano cartesiano, eu tracei aqui uma circunferência. Obrigatoriamente, quando eu falo de ciclo trigonométrico, a circunferência que eu vou traçar, ela sempre terá um raio de medida unitária, ou seja, o raio dessa circunferência vale 1. O quê? 1 centímetro, 1 metro, 1 decímetro, 1 polegada, não importa. Na verdade, no plano cartesiano, essas medidas, né, essas figuras que a gente traça, elas são adimensionais, elas não vão ter uma unidade medida de comprimento. Então, aqui nós dizemos simplesmente que essa medida aqui, ou seja, o raio dessa circunferência, vale 1. E aí, depois de traçar essa circunferência, o que eu fiz? A partir da origem desse ciclo trigonométrico, vamos lembrar que é sempre aqui entre o primeiro e o quarto quadrantes, sobre o eixo de x, portanto, que a gente marca a origem de qualquer arco que a gente venha a representar no ciclo trigonométrico. Logo, a medida desse arco aqui vale 0 radianos, né? Só que para facilitar um pouco, ao invés de trabalhar com as medidas dos arcos expressas em radianos, eu optei por representar as medidas de todos os arcos que eu aqui estou representando através da unidade de medida graus. Então, um arco que tem origem e extremidade nesse ponto terá a medida de 0 graus. Já esse outro arco que vai daqui do zero, né, desse ponto aqui, até esse primeiro pontinho aqui, esse arco aqui, se eu utilizar um transferidor, não vou colocá-lo sobre a figura, porque senão vai borrar essa obra de arte que eu fiz aqui, tá? Mas com o transferidor vocês podem confiar em mim, essa medida aqui desse arco, que tem origem em 0 e a extremidade nesse ponto, vai ter uma medida do ângulo central igual a 30 graus. E aí, seguindo um pouquinho mais, né, vamos lembrar que eu estou colocando quem? Aqueles chamados ângulos notáveis, o 30, o 45 e o 60 graus. Todo mundo lembra daquela tabelinha com as medidas do seno e do cosseno desses ângulos, 30, 45 e 60 graus. Estrategicamente, eu estou escolhendo esses valores porque nós sabemos quanto vale. A gente lembra, né? A gente monta a tabela e a gente vai lembrar quanto mede o seno desses ângulos. Pois é. Então está aqui, ó, 45 graus e 60 graus. E aí você pode observar que todos esses pontos aqui, onde eu tenho o cruzamento do ciclo trigonométrico com os eixos x e y, também estão marcados. No caso aqui o 90 graus, o 180 e o 270. E esse 120, ele está na mesma direção do 60. O 135, na mesma direção do 45. O 150, na mesma direção do 30. Da mesma forma, o 210 está na mesma direção aqui do 150.
o 225 também está alinhado com 135, o 240 alinhado com 120, a mesma coisa aqui. Então, esses valores, eles não foram escolhidos ao acaso, tá? Existe um motivo para escolher esses valores. E aí vamos entrar, então, na definição do que vem a ser o seno de um arco. O seno de um arco, depois você pode conferir isso, inclusive, no seu material. A sua apostila, ela está aí com você para quê? Para você usá-la, principalmente nesse período. A gente tem vários exercícios, né? Como vocês já não são também mais crianças, eu não preciso marcar aqui no quadro quais as páginas. Você vai no índice lá da sua apostila e você vai encontrar, tá? Função seno e outras funções trigonométricas também. A gente tem inúmeras questões que a gente pode encontrar exatamente esse assunto lá demarcado para vocês trabalharem um pouquinho. Mas nós temos aqui que definir, né, o que vem a ser o seno de um arco. O seno de um arco, até na sua apostila você vai conferir depois, corresponde à projeção deste arco no eixo vertical, no eixo 2y, no eixo das ordenadas. Então, se eu quero saber quanto vale o seno de 30 graus, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui a extremidade desse arco, de medida 30 graus, e vou projetar essa extremidade até o eixo vertical. E aí, ó, essa medida aqui, ela vai corresponder exatamente à medida do seno de 30 graus. Bom, como eu sei que o raio desta circunferência vale 1, quando eu então utilizo, por exemplo, uma régua, eu vou verificar que essa medida aqui é exatamente a metade da medida do raio do círculo trigonométrico, ou seja, eu posso dizer então que o seno de 30 graus vale 0,5. E aí eu começo a preencher então essa tabelinha aqui, ó. O seno de 30 graus, quanto ele vale? O seno de 30 graus vale 0,5. Lá naquela tabelinha que nós vimos pela primeira vez no nono ano, com os ângulos notáveis, se você for construí-la, você vai lembrar que normalmente a gente diz que o seno de 30 vale 1 sobre 2. Mas a fração 1 sobre 2, a sua notação decimal é exatamente quanto? 0,5. Tá? Perdão, eu coloquei no lugar errado. Seno de 30 graus, 0,5. Está aqui. Né? O seno de 45 graus. Eu não vou rabiscar de novo aqui a figura, mas você está vendo que a extremidade de 45 é um pouco mais acima que a extremidade do arco de 30 graus. Então, consequentemente, a medida do seno de 45 graus deve ser um pouquinho maior que 0,5. Com uma régua ou num papel milimetrado, você veria que esse arco aqui, ao ser projetado no eixo vertical, ele teria um tamanho de aproximadamente 0,7. Tá? É uma aproximação até um pouco grosseira, mas suficiente para a gente entender aqui essa figura. Tá? E aí, quando você pega aquela tabelinha dos ângulos notáveis, né, de novo, que a gente viu lá no nono ano pela primeira vez, normalmente a gente diz que o seno de 45 graus vale quanto? Raiz de 2 sobre 2. A raiz de 2, ela vale aproximadamente quanto? 1,41. Arredondando um pouquinho mais, 1,4. A metade de 1,4 quanto é? 0,7. Da mesma forma, 60 graus, a medida é um pouquinho maior. A medida é um pouquinho maior, e aí eu vou dizer que o seno de 60 graus vale aproximadamente 0,8. De novo, uma aproximação até um pouco grosseira. Por quê? Naquela tabelinha que a gente viu lá no nono ano, dos ângulos notáveis, a gente costuma dizer que o seno de 60 graus vale raiz de 3 sobre 2. A raiz quadrada de 3 vale aproximadamente 1,73. Dividido por 2, isso vai dar mais do que 0,85. Então, a gente pode dizer que esse valor é de aproximadamente 0,8.
você pode até arredondar isso, se quiser, para 0,9. Pronto, a gente arredonda um pouquinho mais, 0,9. E aí a gente chega no 90 graus. Eu deixei o zero para depois, e agora, junto com o 90, a gente vai falar sobre as medidas dos senos desses arcos, cujas extremidades ficam sobre os eixos. Vamos lá. O zero está na direção de quem? Do zero. Então, o seno de zero vale zero. Não preciso botar 0,0. E o 90, ele está exatamente onde? Ele está exatamente com a sua extremidade na medida do raio dessa circunferência. Ou seja, essa medida daqui até aqui, o raio da circunferência, lembrando, o círculo trigonométrico é uma circunferência de raio unitário, ou seja, então 90 graus tem um seno cuja medida vale 1. Está aí. E aí agora a gente vai prosseguir um pouquinho, mas o 120 não está na direção do 60, significa então que o seu seno tem a mesma medida que 60 graus, ou seja, aproximadamente 0,9. Repito, seria mais ou menos 0,85, um pouquinho mais que isso. Estou fazendo uma aproximação só para a gente entender um pouco melhor, tá? 135 graus está na direção de quem? Do 45 graus. Então, o seu seno tem o mesmo valor que 45 graus. 150 não está na direção do 30? Então, o seu seno vai valer 0,5, assim como o seno de 30. Eu chego no 180 de novo, a extremidade desse arco, que para aqui em 180 graus, está exatamente na direção de quem em relação ao eixo vertical? Na direção do zero. Então, seno de 180 graus vale zero. E aí agora eu vou ter medidas que em relação ao eixo vertical são todas medidas abaixo do eixo do x, ou seja, são valores negativos. O 210 está na direção do 150. Então, em módulo, o valor do seno de 210 é o mesmo valor que o seno de 150. Porém, como está numa região do eixo vertical negativa, eu vou dizer que o seno de 210 graus vai valer menos 0,5. E aí, eu vou estender o mesmo raciocínio para os dois próximos valores, 0,7 e 0,9, porém o quê? Negativos. Finalmente eu chego em 270 graus. Aqui de novo eu tenho a extremidade desse arco de 270 graus correspondendo ao raio dessa circunferência. Porém, mais uma vez, em termos de eixo 2y, esse valor está abaixo do eixo do x, é um valor negativo, logo a medida do seno de 270 graus vale menos 1. E aí, o que vai acontecer? 300 graus não está na direção do 240? Então, a medida do seno de 300 graus corresponde à mesma medida do seno de 240 graus, ou seja, menos 0,9. Seguindo o raciocínio, voltando, menos 0,7, a gente está subindo aqui, né? Então, menos 0,5. E, finalmente, eu chego em quem? Em 360 graus. 360 graus, ele tem a mesma extremidade que o arco de 0 graus. Portanto, é óbvio que o seno de 360 tem que ter o mesmo valor que o seno de 0 grau, ou seja, essa medida corresponde a 0. Eu sei que é uma tabelinha um pouco longa, mas é importante porque com essa tabela aqui, a gente tem uma noção das medidas dos senos, dos principais ângulos que mais aparecem nas questões de concurso público, no Enem, não só em matemática, às vezes questões de física exigem que você saiba quanto vale, por exemplo, o seno de 120 graus, o seno de 135 graus. Então é importante a gente conhecer as medidas de todos esses senos, desses ângulos. De novo, você vê que eu não escolhi ao acaso. Esses valores aqui são valores que ocupam posições correspondentes às posições dos ângulos notáveis que vocês conhecem bem, 30, 45 e 60 graus. A mesma coisa para esses três e para esses três aqui.
E também é importante que você conheça o seno de 0, 90, 180, 270 e 360 graus, que são quem? São aqueles valores que estão sobre os eixos horizontal e vertical. Bom, agora, o objetivo dessa tabela, além de informar a vocês como você pode encontrar as medidas dos senos desses valores que são tão cobrados, é porque quando nós temos muitas informações, na hora de se fazer o gráfico de uma determinada função, quanto mais pontos nós temos, mais precisa vai ficar a figura que vai caracterizar essa função. Então, isso tudo aqui que nós fizemos, na verdade, tem um objetivo maior, que é exatamente estudarmos a função que eu vou escrever aqui agora no quadro. Função seno, como já está ali em cima, porém, representada matematicamente dessa forma. F de x igual a seno de x. Essa é a função que nós vamos estudar, a função trigonométrica seno. E aí, mais uma vez, repito, quando você pretende construir o gráfico de uma função, esse gráfico ele ficará melhor à medida que você coloca mais pontos no plano cartesiano para representar essa função, essa figura, né, essa figura que representa essa função, ela vai ficar um pouco mais precisa. Então está aqui, eu vou utilizar essa tabela que nós temos aqui exatamente como uma fonte muito importante para que nós possamos construir o gráfico dessa função. Vamos lá, vamos construir o gráfico. Vou traçar aqui os eixos vertical dos y e horizontal, eixo do x, na verdade eles têm nome, né? Esse é o eixo das abscissas e esse é o eixo das ordenadas. E aí nós vamos utilizar exatamente os valores dessa tabela. Olha só, imagina que eu substitua x por 0 grau. Quanto vale, né, qual é o valor da função f quando o x vale 0 grau? Aí eu venho na tabela e vejo, quando o ângulo vale 0 grau, o valor do seno é 0. Então eu tenho esse primeiro pontinho aqui, o ponto 0 e 0. Aí vamos seguir um pouquinho, 30 graus. Então eu vou colocar aqui, valor 30 graus. Quando nós atribuímos para x o valor 30 graus, o valor do seno de 30 graus corresponde a meio. Então eu tenho aqui o valor 0,5. Marcamos esse ponto aqui no plano cartesiano. Vamos seguir. Perceba que essa distância aqui vale 30. Quando eu marcar o 45, a distância do 45 para o 30 tem que ser a metade dessa distância. Então o 45 vai estar aqui, um pouquinho mais perto do 30 do que o 30 estava do zero. 45 graus. Quando eu atribuo o valor 45 para essa função aqui, o seno de 45 é 0,7. Então nós vamos marcar o 0,7. O 0,7 vai estar mais ou menos por aqui. Então nós vamos ter esse par ordenado indicando esse ponto aqui. Já é o terceiro ponto que nós temos. Quando atribuirmos o valor 60 graus para a função f de x igual a seno de x, o seno de 60 graus vale 0,9. O 0,9 está um pouquinho antes aqui do 1. Então eu vou ter esse próximo par ordenado aqui. Finalmente, quando chegamos em 90 graus, o seno de 90 graus vale 1. Então eu tenho esse par ordenado 90 graus e 1. Temos esse pontinho aqui. E agora, como vocês podem observar, os mesmos valores eles vão se repetir, né? Só que agora no sentido contrário, 0,9, 0,7 e 0,5. Então nós temos aqui
120 graus, 135 está um pouquinho mais perto, né? E o 150 graus. Esses valores vão ser 120, está aqui, ó. O seno de 120 é 0,9. O seno de 135, ele vale 0,7, está aqui um pontinho. O seno de 150 graus vale meio. Então temos esse ponto aqui. Finalmente chegamos em 180 graus. Está aqui. E aí você percebe, nós não terminamos de usar todos os valores dessa tabela, mas você já percebe aqui, ó, o início da figura que vai caracterizar essa função. Se nós seguirmos utilizando os valores dessa tabela, para não me alongar muito, para o vídeo não ficar, inclusive, chato, né? Eu vou fazer o seguinte: você já viu a lógica de preenchimento aqui dos valores que eu estou colocando no plano cartesiano? Eu já vou colocar como a função vai ficar ao final de atribuídos todos esses valores para vocês. Fala, mas por que você não foi até o final? Porque não há necessidade, ninguém vai perder tempo utilizando tantos valores assim. O importante é você ter uma noção de como fica a curva que caracteriza a função seno. E a curva vai ser exatamente essa aqui, ó. Está aqui. Nós temos alguns valores muito importantes e os intermediários nem tanto assim. Aqui 0 grau, aqui nós temos 90 graus, né, o seno vale 1, está aqui. Aqui nós temos os 180 graus, esse valor aqui, ó, ele está na direção de quem? Do menos 1, esse cara é 270 graus, e finalmente aqui nós temos o 360 graus. Nós temos, portanto, essa figura aqui caracterizando a função f de x igual a seno de x. E essa figura ela tem um nome. O nome dessa figura é senoide. A senoide é a figura que vai caracterizar a função seno de x. Agora, na sua apostila, além da função f de x igual a seno de x, poderão aparecer funções como f de x igual a seno de x mais 1, f de x igual a 2 seno de x e outras coisas mais. Como é que você vai trabalhar com o gráfico de cada uma dessas funções? Exatamente da mesma forma que eu fiz ali. Num primeiro momento, você pode pegar todos os valores que eu utilizei, construir uma tabela grande como essa, né? E atribuindo os valores certinho, você vai conseguir construir cada um desses gráficos aqui. Mas, de todo jeito, qualquer que seja a função que tenha seno de x, ela vai ter esse formato aqui sempre, o formato da senoide. Então, se você trabalhar apenas com os valores 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus e 360 graus, você vai ter o quê? Os pontos de máximo da função e de mínimo dessa função. Se você souber quanto valem, no caso, os valores dos senos desses valores que estão expressos aqui, desses arcos que estão expressos aqui, você constrói o gráfico de qualquer uma dessas funções. Qual é a proposta depois desse vídeo? Que você vá até a sua apostila e pegue justamente questões que envolvem a função seno de x e comece a exercitar para que nos nossos próximos encontros a gente continue a discutir sobre esse assunto. Tudo bem? Então, ó, um forte abraço para todos vocês. Repito, fiquem em casa, esse momento vai passar. Quando nós nos encontrarmos presencialmente, a gente vai poder tirar todas aquelas dúvidas que porventura venham a ficar, mesmo assistindo a alguns vídeos. Um forte abraço para todos, tá? Fiquem em casa. Vida longa e próspera, como diz o Spock. Tchau, tchau.